Olá, bom dia! Hoje é dia 2 de janeiro de 2026, sexta-feira. Louvado seja o nome do Senhor por essa bênção. Estamos juntos para o nosso tempo de meditação na palavra do Senhor. Depois de uma noite de descanso e paz, o Senhor nos dá a bênção e nos concede a graça de um novo dia. O texto da nossa meditação continua sendo a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso 10. O apóstolo São Paulo escreve as cartas às igrejas, de modo geral, os Tessalonicenses em particular, como temos visto, sobre a necessidade de corrigir algumas lacunas, alguns equívocos em relação à expressão da fé daqueles irmãos. E ele diz o seguinte: orando noite e dia, com máximo empenho, a fim de vos ver pessoalmente e reparar, consertar as deficiências da vossa fé. Então vimos que o apóstolo Paulo fala sobre este corrigir, ou esta correção da deficiência da fé. E ele fala quanto às tribulações, mostrando que não é por sermos de Cristo que não somos atribulados, quanto à pureza da sexualidade, mantendo-se íntegros nesse sentido também, evitando a impureza e a prostituição, quanto ao sustento próprio, trabalhando com as próprias mãos, não sendo pesado a ninguém, quanto à condição daqueles que morreram em Cristo, e sofreram, foram martirizados, e então Paulo esclarece, orienta e corrige quanto a deficiências da fé, não querendo que eles permanecessem ignorando esses aspectos. Então ele fala da escatologia particular, como estão esses irmãos que já partiram, estão com Cristo, qual a condição deles, o que acontecerá com aqueles que morreram e que não estão aqui, caso o Senhor Jesus Cristo volte quando nós estivermos vivos, o que vai se dar com eles, o que se passará com eles. E então deixa claro que tudo isso era para um consolo, esse ensino era para consolar. Também quanto às circunstâncias sobre a volta de Jesus, primeiro ele deixa claro da imprevisibilidade. Ela não é inesperada, é esperada pela igreja, mas ela é imprevisível. Não há como se estabelecer dia, hora, tempos neste sentido. E hoje, fechando as nossas devocionais sobre este tema, ainda quanto às circunstâncias sobre a volta de Jesus, Paulo vai corrigir algumas deficiências do entendimento da fé daqueles irmãos. Ele deixa claro que a volta de Jesus será posterior àquilo que ele chama de revelação do homem da iniquidade. Sobretudo na segunda carta ele vai deixar isso bem evidente. Capítulo 2, versos 1 e 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto, a volta de Jesus e a nossa reunião com Ele, porque isso não acontecerá sem que primeiro, antes, venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, ele está trazendo aqui aos Tessalonicenses essa orientação segura, para não ficarem angustiados, aflitos, preocupados se já está aí agora, se Jesus volta amanhã, depois da manhã. Não. Ele deixa absolutamente claro que a vinda do Senhor Jesus ou a sua volta
E a nossa reunião com Ele não se dará, não ocorrerá sem que antes, sem que primeiro ocorram essas duas manifestações que ele colocou aqui. A revelação do homem da iniquidade. João vai chamar essa figura de anticristo, mas essa é uma nomenclatura de João. Paulo não usa anticristo, assim como João não usa o homem da iniquidade. Paulo e João têm a sua maneira própria, com a direção do Espírito, para tratar desse assunto e usar a nomenclatura. Então Paulo não chama de anticristo, chama de homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade, que também é o anticristo, ele se manifestará nas realidades que temos hoje, mídia, todo tipo de via de comunicação, para assumir, e aí o texto é mais minucioso, ele vai assentar-se no trono de Deus, vai ser adorado como Deus, etc. Há toda uma trama, há toda uma urdidura em torno da figura do anticristo. Ele vai querer ser adorado como Deus. Ante aqui é no lugar de e contrário a Cristo. Ele vai se colocar contra tudo que se chama Deus, vai assentar-se no trono de Deus, seja lá o que isso signifique em termos deste mundo. Se é o Templo de Jerusalém que vai ser reconstruído, isso aí não importa. Mas ele vai querer ser visto e ser recebido como se fosse o próprio Deus. E aí então vem juntamente com ele a besta, o falso profeta, todos esses elementos. Mas Jesus só volta depois que essas coisas acontecerem. E eu pergunto, onde está o anticristo? Cadê o homem da iniquidade? Já apareceu? Não foi Nero, não foi Stalin, não foi Mao Tse Tung, não dessas figuras, nem Hitler, não. Esses podem ser até pequenos anticristos, mas não o anticristo, não o homem da iniquidade, que assume toda essa postura e reclama para si a adoração como se Deus fosse. Então, repense nisso, não fique como os tessalonicenses aflitos. Saiba que para que a vinda ocorra, nosso encontro com o Senhor, é preciso que antes se manifeste o homem da iniquidade e, consequentemente, traga a apostasia, é o que lemos. O homem da iniquidade e a apostasia. O que é apostasia? É por ação do homem da iniquidade, do anticristo, uma perseguição pesadíssima sobre a igreja, bem pior do que a dos primórdios, bem pior do que sofreram alguns irmãos ao longo dos séculos. Muito séria e pesada. E então gerará um abandono da fé, uma fuga em massa. Se, de certa forma, a gente tem visto em muitos lugares do mundo, né, um despertamento para as pessoas virem para a igreja, vamos assim chamar, para a fé, essa situação vai se inverter e com o advento do homem da iniquidade, o que ocorrerá será uma grande dispersão, abandono, apostasia. Isso não aconteceu. Mas as igrejas estão vazias na Europa, etc. Mas na América Latina, na África, está crescendo, na Ásia, em alguns países até de predominância muçulmana, tem crescido, a igreja tem crescido. Na China, uma coisa estrondosa, na Índia. Então, não é esta apostasia que é nitidamente indicativo do efeito do surgimento do homem da iniquidade. Então, o que eu faço então? Essa é a questão. Os tessalonicenses, por causa da compreensão indevida e equivocada, deficiente
com relação a esse assunto da fé, na volta do Senhor Jesus, estavam tendo problemas com a sua vida. Por isso Paulo diz claramente aqui no verso de número 1 do capítulo de número 4, que eles tinham que viver, simplesmente viver tranquilamente, viver calmamente, viver serenamente, sem angústia, sem aflição por causa destes assuntos. Viver a vida tranquila, viver serenamente, cuidar do que é seu e trabalhar honestamente. É isso que nós devemos fazer, é isso que o Senhor requer de nós. Nós tenhamos essa postura, viver a nossa vida cristã, zelosa, fiel, com tranquilidade e serenidade, cuidando do que é nosso e trabalhando honestamente. Que Deus assim nos abençoe, para que sejamos encontrados fiéis de maneira adequada quando o Senhor em sua glória se manifestar. Que Deus assim nos guarde para a sua glória. Amém. Amém.